Nesta aula nós vamos criar uma planta, tá? Uma folha de paginação de teto. E nessa missão aí nós vamos rever alguns conceitos importantes. Eu vou desenhar um outro forro em todo esse conjunto de ambientes aqui. Se eu for lá em forro, ele cai direto no forro automático, né? Eu me aproximo daqui e ele engloba também a escada, né? Que não é o que a gente deseja, né? Então o que nós vamos fazer? Vamos efetuar o croquis, né? E eu posso selecionar linhas aqui, tomar como referência, ou linha por linha, né? Desenhando o contorno, ok? É importante fazer um ciclo completo, né? Fechadinho, tal. Depois que a gente escolhe aqui, eu vou fechar aqui também. Eu vou sair juntando, fazendo fillet, tá ok? Então eu fiz aqui o contorno, deu uma pulada no vídeo aqui para não perder muito tempo. Então eu fiz com o contorno fechado, não é isso? Perceba aqui, olha lá, uma ilha. Então eu vou usar agora esse forro chamado gesso acartonado, tá? Vamos dar uma olhada na estrutura dele, aqui em editar, né? Se a gente quiser visualizar, tá lá a estrutura. Ele tem uma estrutura de metal montante, 45 mm. E na parte de baixo, né, ele tem o gesso acartonado. Com relação à apresentação, a gente não precisa mexer nesse metal montante, a menos que a gente queira também fazer uma modulação, né? Vamos supor que seja uma grade de fixação de um tipo de forro especial, enfim. Aí pode até ser necessário mexer nesse material se você quiser fazer uma planta apresentando somente essa estrutura, né? Mas o mais comum é a gente mexer só naquela que fica aparente, que seria o próprio gesso acartonado, tá? Então vamos supor que esse gesso acartonado ele seja feito de placas de 40 centímetros e eu queira fazer já a distribuição dessas placas dentro aqui do meu cômodo, tá ok? Fazer um alinhamento delas. Então eu vou vir aqui e aí então me interessa a aparência, né? Porque a aparência vai me ajudar a fazer essa modulação. Então eu vou clicar aqui nos materiais. E ele vem lá com gesso acartonado. Como é o gesso acartonado? Olha lá, propriedades gráficas, né? Ele tem padrão de superfície nenhum. Então eu vou aqui e vou alterar esse padrão de superfície. Relembrando alguns conceitos, desenho é como se fosse uma chura, né? Ele não tem um dimensionamento. Ele tem um padrão quadriculado e esse padrão quadriculado vai ser o mesmo em qualquer escala, em qualquer apresentação. E tem um modelo, né, que seria equivalente lá no AutoCAD, elemento de model, né? Que tem um tamanho definido, tá ok? Então eu queria um quadriculado de 40. Procuro aqui nos itens que o Revit já me dispõe, não tem, né? Então o que eu tenho que fazer é criar o meu próprio, tá? Vou criar um novo. Linha horizontal 0 grau, né? E eu coloco a chura cruzada, tá ok? E aqui eu boto para 0.40, 0.40. Então fiz aqui a modulação da aparência desse gesso acartonado, tá ok? Clique em OK. Eu vou pedir para editar aqui, eu esqueci de botar um nome nele. Eu falo quadriculado 40 centímetros, ok, beleza. Estou com ele selecionado, dou OK, passou para o padrão. Se eu quisesse mudar a cor aqui, em vez de preto, uma cor cinza, enfim, uma cor de sua preferência aí, vamos colocar cinza aqui. Concluído. Aplicar. Então eu mudei aqui a forma de apresentação desse gesso acartonado, tá, que é um material que já existia no Revit. O ideal talvez fosse eu clicar nele, criar um novo a partir dele, chamar gesso acartonado modulado de 40 centímetros, tá, ok? Mas agora já foi. Beleza? Ok. Ok. Aplicar. Ok. E vou concluir esse forro, tá lá a minha modulação. E aqui, como eu mencionei, a gente pode vir e fazer com que ele comece certinho aqui nesse canto, com certeza aqui o gesso vai começar a ser colocado daqui para lá, e aqui eu posso até contar quantas peças tem, né? Ou preparar a luminária que eu vou inserir aqui, né? Então ela vai ficar também modulada de acordo com a placa, tá certo? Então me permite fazer um planejamento. E uma vez que a gente tem definidos aqui alguns forros, né? Basicamente dois tipos, né? Nós podemos fazer
é o objetivo, né, que a gente definiu no início dessa aula, que seria uma folha de paginação de teto, tá certo? Primeiramente, eu poderia querer fazer a anotação, né, aquela identificação, identificar por categoria. Tá? Eu puxo aqui, ó lá, parede básica, eu estou querendo forro, né? Então vou selecionar o forro, ele me diz, ó, não há nenhum identificador carregado para forros, né? Também mais uma revisão, carregaram agora sim. Eu vou aonde? Em anotações, tá? Estou pegando do próprio Revit, de arquitetura, posso pedir aqui, talvez fique mais fácil, detalhes aqui, identificador de forro. Pode ser que esse não seja o identificador de forro que eu desejo, né? O ideal é que você tenha o seu já personalizado, né? Naquele processo que a gente carrega, abre ele, salva como na nossa pastinha lá, tá ok? E eu puxei o forro aqui, ele está inicialmente com chamada de detalhe, né? Aqui eu cliquei no forro e ele botou a identificação. Eu posso ou não colocar a linha de chamada, enfim, eu vou identificando aqui os forros, tá ok? Por que ele saiu com uma interrogação? Porque eu não defini ainda que forros vão ser, né? Um código para eles. Vou colocar mais um aqui por categoria, esse outro forro aqui, essa chamada. E quando eu colocar uma referência para esse aqui, eu estou determinando aqui que ele seja o tipo F1, forro tipo 1. Ok? E ele vai estar alterando um tipo, então vai alterar todos. Esse F1, como esse é o mesmo, ele também foi para F1. E aqui eu boto F2. Tá ok? Depois lá na lista de materiais, né, quando você quiser fazer uma tabela de forros, né, vamos fazer rapidinho para a gente aproveitar e dar uma lembrada, né? Aqui mesmo em vista, tabelas e quantidades, vou descer até forros. Ok. Aí eu vou escolher os campos marca de tipo, família tipo, né, eu gosto de colocar separado, e a área. Tá ok? Eu tenho aqui a F1, né, e aí eu vou classificar, agrupar por marca de tipo, e eu vou tirar esse classificar itens em cada instância, ok? Então de lá F1 forro 600. Eu ainda vou vir aqui em formatação, escolher o campo área e pedir para calcular os totais. Clique em OK. Tá lá, o F1 não tinha exibido porque eu juntei tudo aqui, mas não pedi para calcular os totais. Então, como havia áreas diferentes para o mesmo símbolo em F1, né, ele não consegue fazer a soma porque não estava dito para fazer a soma. Então, tinha vários valores a escolher. Então, ele deixou em branco. Eu tenho que pedir para calcular os totais para ele somatizar as áreas do forro F1. Ok? Aí, se você tivesse custo, né, por metro quadrado, enfim, você conseguiria ter um orçamento já desses forros, beleza? Então só falta agora aqui, lógico, a gente teria que formatar, né, bonitinho, escolher nossas letras e tal. Então eu tenho lá a planta do pavimento terra, né, e eu quero gerar uma folha aqui para montar esse projeto. Tá? Aqui o que eu fiz? Eu fiz na planta de forro, nesse caso eu usei ela exclusivamente para fazer essa paginação de teto, tá? Por isso eu usei na que a gente chama aqui folha raiz. O ideal sempre é a gente vir aqui, né, essa seria a planta de implantação, e quando eu fosse identificar e fazer cotas, comentários sobre o forro, né, posicionar as luminárias, enfim, o ideal é que eu duplique essa planta, né, duplicar vista, lembrando aqui um erro de tradução, onde está escrito duplicar sem detalhar, no Revit em inglês, duplicar with detail, né? Com detalhamento, tá? O que foi a tradução. Então, na verdade, você clica duplicar sem detalhar para ele trazer todos os detalhes de cotas, né? Trazer todas as cópias, tá ok? E aí eu tenho vinculado aqui em cópia, né? Eu vou renomear, vou chamar ela de paginação, como coloca sempre, né? Térreo, paginação de forro e luminárias, por exemplo, tá? Que vai ser o título depois da sua prancha, é isso? Bom, agora falta colocar na folha, né? Então vou vir aqui em folhas, eu tenho uma folha aqui de layout, eu posso renomeá-la para paginação de forro e luminárias, ok? Eu posso deixar esse número mesmo e clicar, ou então, né, eu poderia clicar em folha aqui,
nova folha, escolher o padrão, né, um padrão de qualquer tamanho, enfim. Se eu não tivesse aqui, eu vou encarregar, aquela coisa que a gente já viu, né. Cancelar. Estou com a folha aqui, né, paginação de forro e luminárias. Eu simplesmente vou fazer o que? Vou arrastar essa planta aqui para dentro. Aqui ele entrou na escala 1/100, porque a vista original lá estava na escala 1/100. Então, se eu mudar aqui para 1/50, vai acontecer, o reflexo disso vai ser alterado lá na paginação de forro e pisos, está lá. Ok, eu faço meus ajustes, posso arrastar para cá também a tabela de forro. Eu trago para cá, eventualmente eu posso precisar fazer algum ajuste de dimensão, tá certo? E vou montando a minha prancha de paginação, que foi a proposta da aula de hoje, beleza? Então é isso aí, revisamos alguns conceitos, façam esse exercício e não se esqueçam de duplicar, tá ok? Duplicar é muito importante, porque vinculados a, por exemplo, ao pavimento terra, você vai ter várias pranchas, paginação de teto, paginação de piso, layout, eventualmente divisória, disposição de máquinas, tá ok? Então você deixa uma planta como raiz e você duplica para criar cada especialidade de planta, tá ok? Pode duplicar também como dependente, né? Quem tiver dúvida, volta lá na aula pertinente. Então até a próxima.